Oi gente, tudo bem com vocês? Cá estou eu depois de tanto tempo sem gravar nenhum vídeo aqui para esse canal. Mas 2018 chegou e com ele algumas novidades, né? E uma delas é que eu vou estar mais presente aqui, eu vou estar fazendo mais vídeos, postando mais conteúdo. E um dos meus objetivos aqui no canal é poder falar um pouco sobre a literatura cristã, né? Tanto os livros de estudo, devocional, quanto livros de romance e ficção cristãs. Eu vou procurar focar um pouco mais nesse gênero, porque eu vejo que é um gênero que não é muito conhecido no Brasil, até mesmo pelos cristãos, só que tem muitos livros bons, né? E eu mesmo sou escritora desse gênero, de romance cristão, e eu tenho lido muitos, tanto de estrangeiros quanto nacionais, que tem me edificado muito, que são livros bons, e eu creio que Deus está levantando uma galera aí para poder cumprir o seu chamado nessa área, né? E eu tô dentro disso, então eu quero poder trazer um pouquinho aqui sobre as minhas leituras, sobre aquilo que eu tenho lido e sido edificada nesses livros. E eu espero que você possa estar aqui comigo, possa dar dicas nos comentários, se você conhece livros nesse gênero ou outros tipos de livro também, cristãos. A gente vai poder estar compartilhando um pouquinho aqui, crescendo junto, beleza? E hoje, para começar, para inaugurar essa fase aqui nossa, eu vim falar sobre uma série que eu gosto muito, que eu terminei de ler ontem, uma série que é composta de 4 livros e o 5º está sendo produzido, que é chamada As Crônicas de Adulão. Bom, esses livros eles são inspirados na história de Davi e dos seus valentes. São livros de ficção, né, livros de romance cristão. E esses são os livros das Crônicas de Adulão. São os 4 livros da série, que o primeiro é O Vale de Elá, o segundo é O Bosque de Herete, o terceiro é O Deserto de Maom e o quarto é A Fortaleza de Jebus. Os 4 livros foram escritos pela Carla Montebeller. Ela é uma escritora talentosíssima, né? E minha amiga e editora também da editora a qual eu sou vinculada, que é a editora UP Books. E não se fala muito sobre os valentes de Davi, a gente escuta muito falar sobre o homem segundo o coração de Deus, mas pouco se fala sobre os seus valentes, que foram homens que estiveram do lado de Davi durante toda a trajetória dele, desde quando ele fugiu de Saul, né, na caverna de Adulão, até ele se tornar rei de Israel. Foram homens que lutaram com ele, foram homens que fizeram atos super corajosos, homens que foram inspirados por ele também para serem assim, né? E a gente vê que sem eles, Davi não teria feito muitas das coisas que fez. Então essa série, ela conta desde quando Davi fugiu de Saul e foi se refugiar na caverna de Adulão, onde ali se juntaram com ele 400 homens endividados, desgostosos com a vida, que não sabiam lutar, alguns fugitivos, e dali ele construiu um dos mais fortes exércitos conhecidos, né, biblicamente. Então, o Vale de Elá, ele começa falando sobre isso, né? Ele fala desse início. Só que o personagem principal dessas histórias não é exatamente Davi, é Samá, um dos valentes de Davi. Então, o primeiro livro ele começa contando a história de Samá, que era um jovem pastor de ovelhas que morava num povoado de Belém com a sua mãe. O pai havia falecido, morava com a sua mãe e com as suas 2 irmãs, a Dalia e a Adá. Só que a mãe de Samá ela era muito interesseira, então ele tinha muita dificuldade de relacionamento com ela era uma pessoa muito difícil. E aí ela envolve a família numa dívida imensa, vendendo a sua filha Dalia, a filha mais nova, em casamento, que era uma dívida que a família não podia pagar. E aí Samá se vê numa situação difícil e aí ele foge, resolve fugir com a irmã para poder livrar a irmã daquele destino terrível, né? Ele resolve fugir e junto com ele vai Nazaré, que era a amada do seu coração. E eles vão pelo deserto em busca de uma nova esperança, numa tal de caverna que eles ouviram falar, que onde homens que não tinham posses, homens sem esperança, eram convidados a estar lá. E aí ele vai para a caverna de Adulão, e aí o Vale de Elá começa contando essa aventura, nessa jornada de Samá para a caverna de Adulão. E depois, né, do primeiro livro, vem o livro 2, que é o Bosque de Herete. E aqui Samá torna um guerreiro. Ele deixa de ser pastor de ovelhas, assim como Davi, e ele se transforma num grande guerreiro, sendo treinado por Joabe, que é o capitão, né, do exército de Davi. E ali ele vai se tornando um dos valentes de Davi.
Então a gente vai acompanhando no decorrer do livro o crescimento de Samar, o desenvolvimento da família dele, as ligações de amizade que ele tem. Samar, gente, ele é bíblico, ele é um dos valentes mesmo. Só que a Carla, conversando com ela depois para tirar umas dúvidas, que é o benefício de você ser amigo do escritor, ela me disse que ela não focou em todos os valentes, né? Porque Davi teve vários valentes que acompanharam, só que ela focou em alguns nesses livros, né? Até porque não tinha como ela falar de todos. Lembrando que são livros de ficção. Então, assim, os fatos narrados são fatos que realmente estão na Bíblia. Só que a Carla, ela usa a criatividade, a imaginação de escritora para poder pensar naquele dia a dia daqueles valentes do exército de Davi, daquele povo que vivia pelo deserto, né? Fugindo de Saul. Então ela faz com que a gente possa pensar nessa vida por trás. Eu sempre gostei muito do livro de Reis, de Crônica de Samuel, que conta essa história de Davi. Desde quando lá ele matou Golias até ele se transformar num rei. É uma história incrível. E eu sempre gosto de imaginar, assim, quando eu leio a Bíblia, como era a vida, como era o cotidiano daquelas pessoas, né? Porque a Bíblia, ela nos traz muitos fatos, com certeza, e eu gosto de ficar imaginando os detalhes. E aí a Carla traz essa obra de ficção como ela imagina que seria, e ela nos proporciona pensar isso também, né? E sonhar, imaginar também como era a vida do povo hebreu na época. Então, assim, Davi, ele vai para a caverna de Adulão porque ele tá fugindo de Saul, e ele consegue formar o seu exército, e nesses 4 livros vai mostrando essa jornada, e mostra os valentes de Davi, o exército, né, fugindo de Saul e também lutando contra o povo filisteu, o povo inimigo do povo hebreu que estava assolando o povo hebreu na época. O Bosque de Herete, que é o livro 2, já conta quando eles saem da caverna de Adulão e levam todo o povo, né, todo o exército de Davi para o Bosque de Herete. O livro 3, Deserto de Maom, vai desenvolvendo essa história, falando outros feitos de Davi observados pela ótica de Samar. E também fala um pouco mais sobre a família de Samar. Ele vai ter que se reencontrar com o passado, com a mãe, com a irmã, que ele acabou se afastando quando fugiu do seu povoado. E o último livro da série é A Fortaleza de Jebus, que fala sobre quando Davi já está morando em Ziclague, que é uma cidade do povo filisteu, onde ele encontra abrigo, fingindo apoiar o povo filisteu, mas na verdade ele estava defendendo o seu povo ali. Ali o povo que veio lá da caverna de Adulão cresceu muito, muitos do exército de Saul foram viver junto com Davi ali, né? E esse livro, ele nos conta essa trajetória até o povo de Deus, né, conquistar a cidade de Hebron e Davi começar a reinar sobre Israel. Então, gente, esses 4 livros, eles são incríveis. Tudo que eu falei aqui não é spoiler porque está na Bíblia, né? Só que o incrível desses livros é que, além da Carla trazer umas situações a mais, assim, que são realmente ficção, romance, ela imagina como é a vida, como foi a vida daquele povo. Então, assim, eu fiquei super empolgada lendo. Ao ler esses livros, a gente fica com mais vontade de conhecer sobre a história de Davi. Alguns fatos eu li e ficava, gente, será que isso aconteceu mesmo? Ou isso é ficção? Então eu ia pra Bíblia ler. Então esses livros também, eles nos levam a querer ter mais curiosidade sobre a história de Davi, sobre a história dos seus valentes. E é incrível a gente perceber que o mesmo Deus que estava naquela época com o povo de Israel é o mesmo Deus hoje, é o Deus que continua cuidando da gente, é o mesmo Deus que continua nos protegendo, nos guiando nas batalhas. E a gente é edificado com essa leitura também. O 5º livro está sendo produzido, que vai se chamar O Vale do Sal, e aí a Carla vai fechar, né, essa série. Talvez até a Bienal de São Paulo a Carla já tenha terminado e vai lançar o 5º livro lá, e eu vou estar uma das primeiras para poder comprar. Então, gente, eu resolvi fazer um vídeo só para falar sobre os 4 livros, porque eles se completam, né? E são livros incríveis, são livros que nos fazem crescer, são livros que nos fortalecem espiritualmente, nos fazem conhecer mais da história, desejar mais ler a Bíblia. Tem uma frase que eu não lembro qual é o autor exatamente que fale. Visite bons livros, mas viva na Bíblia. Então, assim, a gente deve visitar bons livros, a gente deve procurar literatura de qualidade, principalmente literatura cristã, né? E nessas páginas a gente pode ver
a paixão da Carla pelo povo de Israel, e isso nos faz querer saber mais, querer nos apaixonar mais, querer estudar mais sobre esse povo e aprender com os erros desse povo e com os acertos deles também. Então eu espero que vocês tenham gostado, esse foi um vídeo muito especial para eu fazer. E eu vou deixar aqui embaixo o link que vocês podem ver mais sobre esses livros e podem comprar também essa série. E eu tenho certeza que vocês vão ser muito edificados. É isso aí.